continuação do livro A Janela do Meio, de Elizabeth Gaunt. Através das Highlands, os hanoverianos vitoriosos pilhavam, incendiavam e assassinavam com uma crueldade calculada, sem exemplo naquelas paragens. Mas o pequeno vale de Glenswillig, escondido no coração das montanhas, escapava a esses horrores e esperava com sua beleza intacta. Parecia a Renaud que nos dias que se seguiam aquele em que escrevera sua carta a Judith, todos os horrores do pesadelo criado pelo homem para sua própria destruição, o monstro da guerra jamais seria domesticado. Esse monstro dominava o homem muito mais do que este o dominava. No início da guerra, Renaud tivera a impressão de que podiam, com suas mãos, controlar os acontecimentos. Haviam solto o monstro de sua jaula com um propósito justo, mas agora já não pensava o mesmo. Liberto, o monstro os havia espezinhado e só Deus sabia a que destruições se entregaria antes que o tornassem a enjaular. Tentava se consolar pensando nos momentos históricos em que no passado o espírito humano havia momentaneamente triunfado sobre o monstro, momentos pungentes em que a tragédia, a glória, a coragem haviam elevado o homem acima de si mesmo e eles se haviam tornado imortais. As Termópilas, Salamina, Siracusa. Estes não tinham sido senão pequenos acontecimentos que o monstro negligenciara, mas que, com o passar do tempo, brilhavam com um clarão que sua lama não obnubilava. Renaud, porém, enquanto se encontrava sob a chuva torrencial que caía na manhã de 16 de abril de 1746, não podia suspeitar que ele próprio iria representar um papel do mesmo gênero em um acontecimento futuro. Aliás, não pensava em nada, e como os homens que se mantinham tiritantes em seu redor já não tinha qualquer perspectiva. O frio parecia penetrar até os ossos. Sentiam-se famintos e extenuados, seus cérebros estavam vazios, as coisas não tinham cessado de ir de mal a pior. Durante semanas, Cumberland exercera pressão sobre eles e agora que uma batalha era iminente, não estavam preparados e o príncipe e os chefes haviam discutido a falta de dinheiro, os motins, as moléstias e não podiam reunir o exército no tempo necessário. Mais de 2.000 homens dos clãs haviam desertado e o inimigo era terrivelmente mais numeroso do que eles mesmos. Na véspera, uma marcha noturna e um ataque de surpresa haviam sido projetados. Era um retorno à tática ardilosa do começo da guerra, e eles haviam partido aliviados, com um resto de esperança. A noite estava terrivelmente escura e havia 12 milhas a percorrer. Os homens mal se mantinham de pé, e a tropa não podia acompanhar o ritmo que a testa da coluna desenvolvia. A meio caminho, compreenderam que não chegariam a tempo e voltaram atrás. O dia nascia quando se encontravam na charneca de Culloden. Não tinham nenhuma alimentação, nem mesmo farinha de aveia. Se deixaram cair para dormir no solo lamacento.
Dormiam ainda quando 2 horas mais tarde um mensageiro veio anunciar que a cavalaria de Cumberland estava à vista. Ranald, consumido de fadiga, não tinha a mínima ideia do que se passava. Os tambores soavam, as gaitas de foles soavam, os chefes a cavalo se dirigiam de um lugar para o outro em meio à maior confusão, gritando ordens, sabendo apenas para onde iam e o que faziam. Ainda meio adormecidos, os homens se alinhavam em uma estreita faixa de terreno. De um lado havia o muro de uma propriedade e do outro o mar. Estavam como que confinados em um corredor. Ranald obedeceu maquinalmente às ordens e se encontrou com seus homens à esquerda da frente que formavam. Seus soldados, silenciosos, se mantinham em ordem em seu derredor. Em todas as outras batalhas tinham estado na ala direita, um lugar de honra, que sempre ocuparam na luta pelos Stuarts. Ignoravam por qual motivo houvera a mudança e experimentavam viva amargura. Encolerizados, arremetiam golpes de espada na névoa que se arrastava aos seus pés. Ranald, através da chuva incessante, percebeu manchas rubras do outro extremo da charneca. Tal como acontecera nas últimas semanas, o inimigo se aproximava. Avançava com uma lentidão que traduzia o desprezo. Súbitas aclamações romperam a tensão e o terrível silêncio. O príncipe passava a cavalo ante a linha de combate, vestia o traje dos Highlanders e montava um soberbo corcel cinzento. Estava aparentemente alegre e confiante, como de ordinário, e, como sempre, essa confiança atuou sobre os homens. Mesmo os MacDonalds lançaram suas boinas para o alto e o aclamaram. Foi neste momento que os canhões de Cumberland abriram fogo. Os jacobitas dispunham apenas de uma pequena artilharia e sua única esperança, como sempre, era a carga dos Highlanders. Tinham-lhes dito que permanecessem onde estavam e guardassem distância entre os dois exércitos, até que esta estivesse suficientemente reduzida para que partissem para o assalto. Era uma tática que não podiam compreender. Magníficos no ataque, cheios de confiança nos combates, corpo a corpo com espada, detestavam as armas de fogo. As balas abriam vazios em suas fileiras, balas provenientes de um inimigo que mal vislumbravam, e isso enchia-os de terror. Estavam habituados a combater com a bravura que os levavam a uma boa luta, o frenesi da batalha. Mas esse massacre terrível e desumano não motivava neles nem excitação e nem frenesi. Depois de resistirem perto de 1 hora, alguns entre eles começaram a atirar fora seus mosquetes e a fugir. Ranald, olhando em torno de si, teve a impressão de que todos os seus homens estavam mortos ou haviam desertado. Gritou para reuni-los, correu ao longo da linha, lançando exclamações de encorajamento e injúrias, e, em sua cólera, muitas vezes batia nos homens com a copa de sua espada. Mas era uma prova muito terrível e ele nada pôde alcançar de melhor. Em dado momento, a fumaça e o nevoeiro se abriam como uma cortina que se descerra, e ele viu o príncipe, que deveria estar em um lugar seguro, e viera a cavalo ao longo da linha para encorajar os homens. Que não tenha sido morto foi um verdadeiro milagre e também o maior infortúnio que poderia lhe ocorrer naquele dia. Ao fim de 1 hora, o inimigo estava bem perto deles e um murmúrio percorreu
ao longo das fileiras. Agora, enfim, eles iam poder agir. A ala da direita recebeu ordem de assaltar. Eles partiram para frente como tinham feito em Prestonpans, correndo e gritando como demônios. A ala direita devia ser composta pelos homens de MacDonald, mas eram os de Murray e de Gordon que ocupavam sem nenhum direito esse posto de honra, enquanto que os de MacDonald continuavam sendo massacrados em seus lugares. Mas desta feita, o ataque fracassou. Os assaltantes quebraram a primeira linha, e sempre urrando e se lançando sobre a segunda. Era o regimento de Wolfe, o ardiloso combatente de Quebec, e suas tropas pareciam animadas por sua própria coragem, pois recebeu o assalto com uma calma e resolução. Os Highlanders vencidos começaram a perder terreno, depois muito rapidamente entraram em fuga, levando com eles o centro dos jacobitas. Era o fim, e mesmo o príncipe não podia melhorar a situação, embora cavalgasse para todos os lados com o rosto inundado de lágrimas. Os homens de MacDonald tinham permanecido lá onde estavam, cheios de amargura, e foram cercados pela cavalaria hanoveriana. A ordem de atacar foi enfim dada. Renaud, metendo-se entre eles, gritava-lhes que jogassem fora seus detestáveis mosquetes e desembainhassem as espadas. Estava feliz porque sua impaciente mobilidade chegara ao fim. Ele se lançou sobre o solo desigual e escorregadio. As malditas túnicas vermelhas podiam ser vistas a poucos metros. Virou-se e viu que estava, por assim dizer, sozinho. Seus homens não o haviam seguido. O ataque fora realizado apenas por alguns oficiais. Ele viveu um instante de amarga vergonha, mas tinha que refletir e tomar uma decisão. Um cavalo negro montado por um cavaleiro vermelho lançou-se sobre ele antes que tivesse tempo de se desviar. Bateu com o punho e depois caiu sob uma avalanche negra, o corpo do cavalo. Este rolou para um lado, mas Renaud tinha a impressão de estar ainda nas trevas, uma noite crivada de estrelas, e a dor que experimentava em sua cabeça levava-o a pensar que tivera o crânio ofendido. Sentiu mãos tocando-o, erguendo-o e arrastando-o, e a noite se transformou em uma horrível confusão de gritos, gemidos e ruídos de água corrente. Ele sentiu o frio da água em seu corpo. Um instante após, estava de pé e corria tropeçando, com o corpo todo molhado. Mãos o sustentavam à direita e à esquerda. O vento sibilava em seus ouvidos. Ele sentia as urzes sob seus pés. Pouco a pouco tomou consciência da luz cinzenta e de um riacho que corria não longe dali. A dor que experimentava na cabeça era ainda tremenda e sentiu-se aliviado quando as mãos lhe sustentavam os braços. Deixaram-no cair sobre um tufo de urzes. Teve a impressão de que alguém mergulhava sua cabeça no riacho e não tardou a ganhar a plena consciência. Surpreendeu-se quando tateou o crânio com precaução, verificando que ali não havia nada mais do que um calombo do tamanho de um ovo. Teria preferido ficar onde estava, porém ergueram-no e levaram-no. Percebeu então que estava em um pequeno grupo de fugitivos que haviam atravessado o Nairn, um pequeno riacho, e se dirigiam para as colinas. Estava amparado por 2 Highlanders, dos quais
nenhum fazia parte de seus próprios homens. Endereçavam-lhe tímidos sorrisos. Se ele estivesse em melhor estado, tê-los-ia injuriado por o levarem em sua fuga, mas ainda estava aturdido e tonto. Eles avançaram tropeçando e logo desapareceram em meio a um nevoeiro propício que descia do cume da montanha. Sob as ordens de Sua Graça, o Duque de Cumberland, todo e qualquer Highlander sobre o qual se pusesse a mão devia ser imediatamente massacrado. Os mercenários de Sua Graça tiveram um trabalho esgotante aquele dia, e sem dúvida bem valeu aos fugitivos que o nevoeiro os escondesse e que tivesse descido até o vale. Durante toda a noite, penosamente, eles se dirigiram para o oeste. Seu instinto levava-os a ganhar distância dos perseguidores o mais depressa possível. Através dos terrenos acidentados, tiveram a oportunidade de se reunirem ao que restava da ala direita da armada, os homens de Murray e Gordon, que tinham fugido antes deles. No dia seguinte, chegaram a Ruthven, não longe do Forte Augustus. Constituíam uma pequena força de cerca de 2.000 homens. Era tudo o que restava da armada jacobita. Souberam que o príncipe pudera escapar e lhes disseram que vinha dar-lhes ordens. Alguns esperavam ainda a possibilidade de um reagrupamento. Mas, quando as ordens do príncipe chegaram, de pouco adiantaram. O príncipe fazia-os saber que cada um dispunha de si mesmo, agindo de forma que lhe parecesse melhor para sua própria segurança. Faltavam-lhes víveres, e o príncipe, que tinha o poder de mantê-los reunidos, abandonava-os a si próprios. Foi com amargura e tristeza que se separaram e partiram através da montanha, em pequenos grupos de 3 ou 4 homens, deixando escapar lamentações. Ranald se encontrava só. Os homens que lhe haviam salvo a vida não eram seus. Disseram-lhe que, do seu clã, aqueles que não haviam morrido tiveram que fugir na direção de Inverness. Mas, se isso tivesse acontecido, teriam certamente sido aprisionados ou massacrados. Ele pensou que o melhor que tinha a fazer era regressar à casa, a Glenswillig. Entretanto, se bem que estivesse ansioso por ver Judith, tomou uma outra resolução. Estava obcecado pelo pensamento do príncipe, fascinado pela última imagem que dele guardara, no momento em que, com o rosto lavado em lágrimas, esforçava-se para reunir os homens. Para ele, como dissera Judith, o príncipe, mais do que a casa dos Stuarts, simbolizava um certo modo de viver e se associava à ideia de um mundo melhor que tivera esperanças de construir. Mas agora, tudo aquilo estava terminado. Ele sabia muito bem que modo de vida ele enfrentaria, o que saíra vitorioso e substituiria aquele que amava. Não havia vingança mais cruel no mundo do que a que é exercida contra homens de uma era nova, contrariados em seu progresso por representantes de uma era antiga que se dispunha a perecer sem lutar. A velha Escócia estava morta e seu próprio sonho estava morto. Não restava mais nada, salvo o príncipe, que se tornara um símbolo. Eis porque finalmente ele se dirigiu para o mar.
estava decidido a retornar à casa, agora que prestara seus últimos serviços ao último representante daquilo que ele amava. Quando o príncipe estivesse morto ou em segurança, ele teria tempo de regressar a Glenswillig. Sabia, e disso estava certo, onde o encontraria, e foi assim que se dirigiu para as costas, pois a única possibilidade de salvação para o príncipe era alcançar a França. Ele deveria se dirigir ao local onde, à beira-mar, estaria seguro de encontrar os amigos. Reynolds se dirigiu, pois, a Glenfinnan. O trajeto foi fácil. Os homens de Cumberland continuaram seu massacre em Culloden e ainda não tinham começado sua série de assassinatos sistemáticos nas montanhas do oeste. Os que fugiam podiam encontrar uma ajuda simpática nas granjas pelas quais passassem. Como ele se aproximava daquela parte, houve um momento em que esteve muito perto de Glenswillig e experimentou algum remorso por não ir até lá. Escreveu uma carta para Judith e deu-lhe a uma mulher de um granjeiro que prometeu levá-la sem falta a Mrs. MacDonald. Tinha um rosto amável e aberto, e Reynolds acreditou que manteria sua palavra. Ela o teria feito, se não fosse o fato de um jovem cão pastor ter devorado a carta quando lhe deu as costas. Reynolds se dirigiu retamente à praia de Borradell, aquela mesma em que havia desembarcado. Seu instinto lhe dizia que a aventura do príncipe terminaria no local mesmo em que havia começado. Atingiu o mar no dia 26 de abril. O tempo era tempestuoso e ameaçava se tornar pior. Não pôde ver a areia prateada e as ervas douradas que bordejavam a baía, mas percebeu uma lanterna em um barco e um grupo de pessoas agasalhadas. Aproximou-se. Mãos se estenderam para ele enquanto alguém levantava a lanterna para ver seu rosto. "É Ronald MacDonald", disse uma voz aliviada, e a adaga que lhe tinham posto junto à garganta foi afastada. O grupo se compunha do príncipe, de 5 de seus amigos, entre os quais Alan MacDonald, um primo de Reynolds, e de 6 marinheiros. Ele se inclinou diante do príncipe. "Tendes certamente necessidade de um 7º marujo?" "Como o dizes?" disse o príncipe sorrindo. O príncipe parecia extenuado e doente, e, entretanto, Reynolds teve a impressão de que estava satisfeito. Talvez fosse um desafogo por se distanciar finalmente dos ciúmes e dos absurdos que lhe haviam paralisado as mãos e tornado desastrosa a última parte de sua aventura. Agora podia ser ele mesmo, um homem como os outros e que disputava com a morte. Era certamente uma dessas pessoas que se divertem em tal jogo. Subiram o barco e se distanciaram da margem. Seu desígnio imediato era colocar o mar entre o príncipe e seus perseguidores, e se dirigiam para as ilhas. As semanas que seguiram foram as mais estranhas que Reynolds jamais vivera. Foram mais estranhas ainda do que aquelas que haviam marcado o início da guerra e seus surpreendentes êxitos. Tiveram que se manter constantemente em movimento na primeira noite, sob uma tempestade. Eles chegaram à ilha de Benbecula, ao lado das ilhas de Rum e Egg, mas não ousaram atracar.
Dirigiram-se de ilha em ilha debaixo de um tempo calamitoso. Mais tarde, Ranald se sentiria mal lembrando-se daquela viagem. Não eram apenas as enormes vagas do mar e os rochedos das ilhas meio ocultos sob uma chuva torrencial. Estavam tão abatidos pela fadiga que se percebia apenas de que suas roupas estavam em trapos e que tinham fome. Mesmo quando estavam em terra e podiam se abrigar para dormir na cabana de qualquer pescador ou mesmo se deitar sob as velas do barco, ele guardava a sensação de ser acalentado pelo balançar das ondas. Judith e Glenswillig lhe pareciam tão distantes que se tornavam quase irreais. Seu único desejo era deixar de estar errando de um lugar para o outro. Quando chegou o mês de junho, atingiram Sør-Vest, em maior perigo do que jamais haviam estado, pois os perseguidores também ali estavam. O mar estava cheio de navios ingleses e viam-se túnicas vermelhas em todas as ilhas. Tornava-se evidente que eram numerosos para a sua segurança e que era melhor se separarem. O príncipe decidiu manter apenas 2 homens consigo e Ranald não foi escolhido. Despediram-se às margens do lago Boisdel e isso foi para Ranald o pior momento da guerra. O príncipe continuava a jogar com a morte com tanta coragem quanto o demonstrara até ali. Com um sorriso cheio de confiança, ele apertou a mão dos companheiros, dividiu com eles um pouco de prata que tinha consigo, não aceitando recusas. Depois se distanciou com seus 2 companheiros por entre os rochedos batidos pela ressaca. Seu kilt flutuava ao vento. Antes de desaparecer no horizonte, ele se voltou e saudou com a mão os que ficavam. Do pequeno grupo que restava, apenas Ranald tornaria a revê-lo. Alguns dias mais tarde, Ranald e 2 dos marinheiros, ambos originários de Skye, estavam em North-West. Tinham-se dirigido para o norte com a vaga esperança de poder alugar um barco, empregando a prata que lhes havia deixado o príncipe e com isso alcançar Skye. Os 2 homens deixaram Ranald na praia, em um lugar onde os campos guarnecidos de flores desciam para uma pequena angra, e partiram em busca do barco. Era perto de 8 horas. A noite era bela e clara, como costuma mostrar-se no verão nas regiões do norte, sobretudo quando mau tempo se aproxima. Ranald percebia ao longe a ilha de Skye, cuja agradável silhueta parecia talhada em uma ametista. Ao curso de sua odisseia marítima, não a tinham bordejado, mas, quando o dia era claro, muitas vezes a via aparecer e desaparecer, através da cortina diáfana da névoa que ela parecia tecer em torno de si. Ela deixara de exercer uma viva atração sobre Ranald. Parecia-lhe não pertencer a este mundo. Fazia-lhe o efeito de um paraíso terrestre, onde podia-se ao mesmo tempo viver em um sonho e realizá-lo, pois Ranald pensava agora que neste mundo nada podia ter realização. Já não acreditava em nada. Mesmo o príncipe que simbolizara suas esperanças partira e duvidava que pudesse jamais rever Judith e seu lar.
A vida era uma coisa inútil e sem objetivo, e os homens apenas um animal sem alma, que diferiam dos outros animais por sua imensa capacidade de sofrer. Quando se lembrava de suas antigas convicções e do que dissera a Judith, chamava-se de louco. Encontrava-se, se bem que disso não tivesse consciência, prestes a adoecer, mais deprimido do que nunca. Enquanto estava assentado contemplando a ilha de Skye, ouviu um ruído de remos. Um barco contornou os recifes e se aproximou da praia. Rapidamente escondeu-se por detrás de um rochedo, pois por de todos os lados na ilha havia milícias e seu desejo de viver era ainda muito grande para fazê-lo desejar escapar da forca quanto tempo fosse possível. O barco se imobilizou e aqueles que nele se encontravam pareceram esperar. Logo, um pequeno grupo, 2 mulheres e um homem, desceram na praia. Reynolds logo reconheceu Mac e Shane, um dos homens que o príncipe tivera com ele e que tinha parentes vivos na ilha. Esperava, como Reynolds supunha, que esses parentes fossem suscetíveis de vir em auxílio do príncipe. As mulheres eram evidentemente uma dama nobre e sua serva. Reynolds olhou-as com viva curiosidade, esquecendo-se de sua fadiga e de suas dores. Ergueu-se sobre as mãos e os joelhos e de boca aberta fitou a serva. Era muito grande para uma mulher e caminhava com grandes passos deselegantes. A cada instante reajustava seu longo vestido de linho flutuante, com um gesto irritado, como se estivesse aborrecida com o vestido, que a atrapalhava em seus movimentos. O xale que levava sobre os ombros escondia-lhe o rosto, mas quando estendeu a mão à sua senhora para ajudá-la a subir no barco, teve um riso rouco e bizarro. Reynolds ouvira aquele riso muitas vezes, e mesmo em meio aos piores perigos. Em Preston Pans, depois ao curso da marcha sobre a Inglaterra, antes da Batalha de Culloden, em meio às tempestades. Não precisava ver o rosto daquela mulher para saber de quem se tratava, e ele se imobilizou, sorrindo. Então olhou a outra mulher, já agora no barco, de cabeça descoberta, e reteve a respiração. Tinha um rosto inesquecível, a fronte larga de uma massa de cabelos negros, o nariz largo, lábios energéticos, de um desenho firme, um queixo obstinado, olhos sombrios e tristes. Ela se mantinha no barco de cabeça erguida, com mão à cintura, numa atitude corajosa e resoluta. Quando os companheiros tomaram seus lugares, ela pôs-se a dar ordens. Reynolds não podia entender o que dizia, mas todos os homens no barco, compreendendo a serva, lhes obedeceram sem hesitação. E a julgar pela expressão de seu rosto, era o melhor que tinham a fazer. Os homens se curvaram sobre os remos e a pequena embarcação se distanciou da praia. Parecia dirigir-se a Skye, cuja cor de ametista estava agora quase de todo encoberta por nuvens violentas e tempestuosas que avançavam por detrás da ilha. A noite ia certamente ser má e aquela mulher necessitava de toda a sua coragem para que a viagem resultasse bem. Reynolds se apiedava. Ele ignorava, é verdade, que a tempestade tinha antes
um efeito calmante sobre os nervos de aço de Flora MacDonald e a incitava a dormir em vez de agitá-la. Ao sair de trás do rochedo, Reynolds experimentava um sentimento de reconforto. Estava convencido de que o príncipe já se encontrava a salvo. O rosto daquela mulher lhe inspirava confiança. Ela tinha decidido levá-lo a um lugar seguro e o conseguiria. Era visivelmente uma dessas criaturas que dominavam o destino dos outros pela força de sua vontade e sempre sabem o que é melhor fazer. No círculo da vida doméstica, pensava Reynolds, ela devia ser tirânica, mas o que empreendia para salvar um príncipe permaneceria, sem dúvida, inolvidável. 5 dias mais tarde, Reynolds chegava a Skye. Ele e seus companheiros haviam alugado um barco, porém lhes custara tudo quanto possuíam. Como de hábito, tiveram que navegar sob o vento e a chuva incessante. Poderiam ter desembarcado ao norte da ilha, onde os 2 marinheiros tinham suas casas, mas o vento levou-os à deriva e terminaram por acostar ao sul, na praia de Tarscavaig. O sol estava no ocaso. Viram na praia algumas casas de pescadores cercadas por maravilhosas colinas azuis. Separaram-se então. Os 2 marinheiros dirigiram-se para o norte e Reynolds tomou por um sendeiro em direção ao oeste. Os homens lhe haviam dito que, depois de caminhar umas 5 milhas, alcançaria um ponto na costa que estava separado da Escócia apenas pelo estreito de Sleat. O vento e a chuva cessaram com a rapidez que caracteriza a mudança dos tempos nas ilhas, e a noite era calma, azul e perfumada. Subindo pelos penedos, concluía que as tempestades sempre tinham desabado quando se encontravam no mar. Quando na terra faziam invariavelmente bom tempo, mesmo em Culloden o tempo estivera do lado de seus inimigos. Por detrás dos rochedos encontrou um caminho relvoso que serpenteava entre as colinas, junto a um bonito curso d'água que hoje se denomina Gillian. À direita e à esquerda, as elevações estavam cobertas de fetos e viam-se por toda a parte as brilhantes rosas vermelhas do norte. Reynolds, porém, a nada dava atenção. Sua última viagem por mar havia sido terrível. Com falta de víveres e água, enregelado até os ossos, pela 100ª vez sentira que estava no fim. E a fadiga e o sofrimento eram tais que o tornavam completamente inconsciente da beleza da paisagem. Deitou-se nos fetos, perto do riacho, imaginando vagamente o que poderia fazer. Respirar lhe era penoso. Quando se levantou, sua cabeça parecia girar e suas pernas negavam-se a obedecer-lhe. Era evidente que seu corpo estava incapaz de levá-lo até a costa. Sentia-se inutilizado. Olhou a água fresca do riacho com o desejo de se ali atirar e morrer. Mas a estranha vontade de viver é mais forte que o pendor para a morte. Trêmulo e vacilante como um homem embriagado, ele pôs-se outra vez a caminho. Atravessou o bosque, viu em torno de si bétulas e sorveiras. Seus troncos, como o solo, estavam cobertos por uma espessa camada de musgo. O local, um pouco depois, no ano,
estaria recoberto por um tapete de jacintos. Aqui e acolá via-se ainda manchas azuis que pareciam pequenos mares de musgo verde. O caminho subia de um modo bastante abrupto e Reynald percebeu que não tinha forças para prosseguir. Foi terrível a ideia de morrer ali onde estava. Seu espírito parecia ter-se separado de seu corpo, se bem que seguisse experimentando as dores desse último. Seria humilhante cair no meio do caminho, como um rato perseguido. Ele se dirigiu para a direita em direção a um cômoro de pedras cinzentas, constituindo uma espécie de muro, por detrás do qual poderia morrer tranquilamente. Era, entretanto, a casa de um pequeno granjeiro. A fumaça do fogo de turfa se escapava pela porta. Reynald deu alguns passos e caiu desmaiado na soleira. A surpreendente generosidade que os pobres demonstravam uns para com os outros era marcante na ilha de Skye, no século XVII, quanto o é no século XX, nos miseráveis quarteirões de Londres. O velho pescador e sua mulher, que viviam na casa, quando viram o vagabundo inanimado que bloqueava a porta, agiram com prontidão e solicitude. Levaram o desconhecido para o interior e revistaram-no para ver se tinha dinheiro, se bem que tivessem a intenção de auxiliar de todas as formas. Pensavam, não obstante, que a virtude deve ser recompensada quando isso é possível. Reynald, porém, não trazia nada consigo, além de um anel de ouro no dedo anular e um punhal à cintura. O velho pôs de lado a arma com a intenção de servir-se dela mais tarde, em uma noite escura. Retirou o anel e mordeu-o para se assegurar de que era realmente de ouro, como parecia. E depois, sem se preocupar com o incidente, partiu para a pesca. A velha permaneceu sozinha. Ela olhou Reynald, cujos braços pendiam. Seu coração estava emocionado, mas, por outro lado, compreendia que seria um problema enterrar um homem tão grande. Decidiu, pois, que ele deveria viver, e se pôs a fazer o desconhecido rolar até um leito de palha. Retirou-lhe as vestes úmidas e envolveu-o em uma pele de carneiro. Dirigiu-se em seguida ao bosque, iluminado pelas últimas luzes do crepúsculo, e juntou uma braçada de ramos de sorveira e um turfo de ervas de São João. Estas ela as encontrara por acaso, o que em seu espírito significava recolher suas virtudes. Entrou em casa, colocou os ramos de sorveira sobre a cabeça de Reynald para afastar o mal-olhado, e a erva sob suas axilas, pois que ela tinha o poder de afastar a morte. O velho Columcille sempre levava consigo essa erva, e todo mundo sabia que a morte o colhera exatamente no dia em que negligenciara tomar essa precaução. Foi logo vítima de um resfriado maléfico. Diante da porta, ela colocou o resto de ramos de sorveira e ateou-lhes fogo, pois um fogo de sorveira é 3 vezes sagrado. Depois entrou na casa e sentiu-se no dever de realizar a cerimônia do fogo. Espalhou brasas no solo, formando um círculo que dividiu em 3 partes, uma para cada pessoa da Trindade. Depois colocou um pedaço de turfa sobre cada brasa, o primeiro em nome do Deus da vida, o segundo em nome do Deus da paz, e o terceiro em nome do Deus da graça. Em seguida,
colocou cinzas suficientes em torno de cada brasa, para que estas se consumissem lentamente. Ajoelhou-se então e terminou a prece que encerrava a cerimônia. Finalmente, dirigiu-se para a porta e se assegurou de que o fogo sagrado, feito com os ramos de sorveira, ainda estava aceso. A noite já caíra de todo, se bem que no mês de junho, nas ilhas, nunca havia uma escuridão total. Algumas estrelas brilhavam fracamente no céu claro e ouviam-se os pios das aves noturnas. O ruído do mar era muito distinto no silêncio. Ela balançou a cabeça com um ar satisfeito. A morte e seus demônios estavam talvez refugiados na sombra, por debaixo do bosque, mas na casa ela procedera de modo que as coisas sagradas pudessem ajudar a defender uma vida ameaçada. Quando entrou, Reynolds se agitou e murmurou no delírio da febre. Fez com que ele tomasse um gole de água fresca. Depois deitou-se ao seu lado e dormiu. O remédio deu resultado. Reynolds curou-se. Sua robusta constituição e a ausência de um médico foram sem dúvida proveitosas. Mas a convalescença foi longa e quando ele foi capaz de sair, a fim de tomar um pouco de sol, a estação das rosas selvagens havia passado e a urze em toda a paisagem começava a ganhar uma espécie de tênue cor de lavanda. Perguntou por quanto tempo estivera doente, porém os velhos não tinham nenhuma ideia. Indagou em que mês estavam, porém eles menos ainda sabiam. Reynolds se tornava louco de impaciência. Seu único desejo era agora retornar para Judith. Mas entre o local em que estava e o mar havia um caminho abrupto através dos bosques, depois milhas de charnecas, e suas malditas pernas se recusavam obstinadamente a lhe obedecer. Cada dia ele se exercitava no caminho, indo de cada vez um pouco mais longe, porém nunca atingindo o cimo. Os dois velhos observavam seus esforços com um ar divertido. Estavam habituados com ele. Não tinham nenhuma pressa em vê-lo partir. O mar fornecia peixes em abundância, que ele comia e bebia a água do riacho. Tinha as mãos hábeis, o que o tornava útil na casa. Cada manhã, os velhos faziam-lhe um sinal de adeus quando ele penosamente se afastava. E cada tarde iam buscá-lo no lugar até onde ele conseguira ir. Quando finalmente atingiu o cume da colina, aquele foi para ele um grande dia. Vivera tanto tempo no bosque que lhe era agradável rever a charneca e os livres espaços. Era um belo dia, muito calmo. Um ligeiro véu de nuvens cinzentas ocultavam o sol. Por toda parte, em torno dele, a charneca estava coberta de urzes em plena floração. Aos seus pés via o lago Dugail, cuja superfície era tão tranquila quanto uma placa de prata. Estendeu o olhar para além do lago e reteve a respiração quando viu as colinas de Cuillin. Estavam muito longe e seus picos se recortavam contra o fundo de nuvens de cor verde acinzentada. Em outros pontos eram azuis, roxo pálido e cinzentas. Mas do que as montanhas pareciam campanários em torno de uma cidade feérica. Reynolds, assentado na urze, contemplava-os com tristeza. Lembrava-se de que havia admirado de North West a ilha de Skye
e a havia considerado um paraíso terrestre onde poderia realizar o seu ideal. Mas quando desembarcara, constatara que não passava de uma ilha comum, dotada, é verdade, de uma penetrante beleza, mas que era no fundo apenas um fragmento de terra, como todas as ilhas. E agora ele via aquelas colinas que se assemelhavam à cidade onde os sonhos tornar-se-iam realidade. Mas, se aproximasse delas, a cidade esvaneceria e ele encontraria apenas duros rochedos muito materiais. Enquanto as observava, as nuvens desceram e os campanários se confundiram no nevoeiro. Ele experimentou uma vaga tristeza, vendo sua cidade mágica desaparecer. Sentia que ela levava consigo suas velhas crenças, seu amor, sua juventude e sua própria vida. Ele possuía, em certo grau, o dom da clarividência, faculdade que muitos Highlanders possuem, e não pensava que sua vida ia ser longa. Vira muitas vezes a morte de perto para temê-la. Era antes a perda de sua própria fé que o desesperava. Dissera a Judith que mesmo a morte não poderia atingir o seu amor, suas almas e seus trabalhos, mas agora pensava que uma tal crença não passava de uma miragem, apercebida pelos olhos da mocidade. Ele já não pensava mais, como ocorrera no momento em que escrevera a Judith, que as crenças das pessoas felizes continham mais verdade do que as das pessoas infelizes. Julgava, pelo contrário, que um homem não podia ver a verdade senão quando todas as suas alegrias e todos os seus tesouros estivessem perdidos. E a verdade, então, não passaria do nada. Ele se fatigara muito subindo a colina e dormiu sobre o turfo de Urses. Quando despertou, pôs-se a refletir no que devia fazer, dado que seus dias ainda não estavam encerrados. Como iria enfrentar a vida agora que a fonte de suas crenças tinha se secado? Viver como um animal, comer e beber maquinalmente e encontrar o seu prazer? Pensou que era esta a única solução, mas voltou atrás bruscamente com os olhos fixos na colina de Cuillin, que o nevoeiro envolvia. Não podia fazer isso. Era uma maneira de viver que ele não suportava. Era um homem e não um animal. Continuaria a viver como se as crenças que tivera outrora fossem válidas para ele, se bem que as coisas sagradas parecessem muito distanciadas do altar. Ele continuaria a cuidar de si, mesmo que isso se tornasse uma tarefa enfadonha e inútil. Lembrou-se do que dissera a Judith quanto à lealdade para com uma causa. O tempo se tornava mais frio e o céu escurecia. Ele não tinha o propósito de se molhar e ergueu-se para voltar a casa. Tomava muito cuidado com seu corpo enfraquecido nesse período, pois era a única coisa que podia levar para Judy. Sentia uma imensa saudade dela, e isso o torturava durante os longos dias de inação, como sucedera em Edimburgo. Enquanto atirava um derradeiro olhar para Charneca, antes de se pôr a caminho, as colinas de Cuillin reapareceram através das nuvens. Seus cumes estavam iluminados pelo sol, e ele os olhou quase com ironia. A cidade do sonho o havia enganado e traído.
A meio caminho, descendo, ele se deteve, alertado por uma ideia súbita que acabava de ocupar seu espírito com um clarão. O que era, então, a fé? Era a crença feliz e pacífica dos dias antigos? Mas a crença que dava prazer à vida não era, talvez, a fé. E indagava-se se não fazia neste momento, pela primeira vez em sua vida, a experiência da fé verdadeira. Lutar sem ter certeza de que tinha qualquer coisa digna por que lutar, caminhar para a noite sem saber se a aurora despontaria, não era a realidade daquilo que não tivera até então e meramente uma prova? Permanecia imóvel no meio do bosque e a certeza lhe veio de que havia descoberto uma grande verdade. Um novo clarão o atravessou e ele compreendeu que o fato de não saber para onde a fé podia conduzir era sua própria essência. A fé era um salto dado no escuro pelos homens com os olhos vendados, impulsionados por seus próprios interesses. Desse instinto não se sabia nada, senão que aí estava a coisa mais poderosa que ele tivera na vida. Permaneceu insone uma parte da noite, temendo essa iluminação que, sem dúvida, não se produz senão uma vez ao curso de toda uma existência, e sentindo que uma grande modificação se produzira nele. A semana de sofrimentos físicos e morais que acabava de viver tinha sido para ele as dores do parto dessa nova fé. Quando o dia nasceu, levantou-se e se dirigiu ao bosque. Viu ali tudo com os olhos renovados. Não havia o que significava o milagre da beleza, mas o amava com um novo amor que era nele próprio uma justificativa da vida. Sabia que não conheceria nunca mais a alegria que fora sua outrora, porém agora possuía a paz. E disse a si mesmo que daquele instante lembrar-se-ia até o dia de sua morte, ou para além dela, já que a memória sobrevive à morte. Nunca mais esqueceria a ilha onde a havia encontrado. Um momento mais tarde, ele subia a colina, atirou um último olhar sobre os montes de Coelin e pôs-se a caminho através da charneca. Atravessou o bosque de Ardvassar até a baía que hoje em dia é o porto de Armadale. Um bondoso pescador, parente dos velhos amigos que tivera nos bosques, aceitou levá-lo em seu barco durante a pesca noturna e, protegidos pelas trevas, conduziu-o a remo para o outro lado. Desembarcou entre os recifes, diante de uma aldeia de pescadores que, como sempre, recendia desagradavelmente a peixe, a qual hoje tem o nome de Mallaig. Dirigiu-se para o sul, seguindo um caminho que distava da costa. As luzes do amanhecer tornavam as areias da pequena angra de um dourado cintilante e pareciam atear grandes chamas no céu. Ranald avançava muito lentamente e só alcançou Borrowdale no final do dia. Procurou a praia, esperando encontrar entre os rochedos um lugar protegido para dormir. Fizera um belo dia de setembro, todavia agora um frio nevoeiro se erguia do mar. Dormiu durante um certo tempo, o sono das pessoas esgotadas que acordam em sobressalto. Ao olhar para baixo do rochedo que o abrigava, percebeu
no mar uma forma vaga, apenas discernível através do nevoeiro. Era um barco de grandes dimensões. E se fosse francês? Um bote movido a remos, trazendo muitos homens, se aproximou da praia. Renaud furtivamente observava com curiosidade. Então ouviu o ruído de passos. Em silêncio, um pequeno grupo de homens se aproximou rapidamente do bote. Detiveram-se na praia e um deles, de alta estatura, se destacou do grupo. Aproximou-se de cada um dos outros, como o fizera em Southwest, e cada um de seus companheiros se inclinou para beijar-lhe a mão. Renaud não podia ver seu rosto, mas parecia ter uma atitude de desolação quando se virou bruscamente para tomar o bote. Ouviu-se um ruído ligeiro de remos e o barco desapareceu no nevoeiro. Renaud, como os homens da praia, permanecia imóvel, esperando. Nenhum deles se moveu até que o navio levantou a âncora, se distanciou e desapareceu. Assim, pois, ele partira. Renaud se perguntou por que não experimentara aquele sentimento de alívio como ocorrera ao ver o príncipe partir para a ilha de Skye. Nada sentia além de uma pesada desolação e se indagava intimamente se não era o mais feliz dos dois. Ele, que sabia que sua morte, sem dúvida, estava próxima. O grupo de homens se distanciou sem trocar uma única palavra e se separou na charneca, partindo para diversas direções. Sua pressa e seu silêncio davam a Renaud um motivo para reflexão. Como estaria a situação das Highlands? 2 dias mais tarde, ele chegava às vizinhanças de Glen Swillig. Separava-o apenas a grande massa de Ben Carrad. Sentou-se junto a um pequeno lago, no vale, e imaginou o que deveria fazer, pois já era tarde e as estrelas brilhavam no céu claro. Agora que estava tão perto de casa, experimentava um medo mortal ao pensamento do que ia encontrar. Judith, sem notícias dele há muito tempo, talvez o supusesse morto. Ou teria partido? Talvez a casa tivesse sido incendiada. Passara por inumeráveis residências em ruínas durante sua viagem, desde a costa, e esse espetáculo deixara-o transtornado. Sua própria casa, provavelmente, tivera o mesmo destino. A própria Judith podia estar morta. O dia fora muito quente e ele estava esgotado nas sombras. Sua imaginação criava quadros horripilantes. Para afastá-los de seu espírito, levantou-se e olhou o céu, tentando verificar a hora conforme a posição da lua. Verificou que era tarde demais para chegar até sua casa nessa mesma noite. Se Judith estivesse lá, correria o risco de assustá-la, e ela já tivera motivos em excesso para se assustar no decorrer desse sombrio ano que acabara de viver. Pobre Judith. Decidiu tentar alcançar a gruta de Benthalight, a fim de nela passar a noite. Dali poderia ver se a casa ainda estava de pé. Foi uma longa e penosa ascensão nas trevas, e quando finalmente alcançou o pequeno lago negro, caiu de comprido sobre a relva. Permaneceu assim um longo momento, ganhando fôlego. Finalmente, assentou-se e olhou o vale. Ao fundo deste, flutuava um espesso nevoeiro, e ele nada podia ver.
Era preciso esperar amanhã para saber o que se tinha passado com Glen Swillig. Deixou-se cair sobre as urzes e suspirou, pois só Deus sabia quantas horas decorreriam antes que surgisse a aurora e a névoa se dissipasse. Pensava que seria impossível dormir, mas fechou os olhos e se esforçou por ser paciente. Logo qualquer coisa mexeu-se perto dele e abriu os olhos pensando que fosse um animal. À claridade da lua, percebeu um menino esfarrapado e sujo, de cabeça redonda e cabelos negros. Perguntou-se se não seria de Glen Swillig, mas a pele morena e os olhos escuros lhe pareciam estranhos. "Quem és, garoto?" perguntou-lhe em gaélico. "Onde moras?" "Em Ashnabar", disse a criança, apontando em direção das montanhas. Depois tirou de suas vestes uma rã morta e estendeu-a a Ranald, que a examinou. Parecia dar grande importância ao pequeno animal. Comportava-se de uma maneira cortês e gentil, e era evidente que simpatizara com Ranald. Este lhe perguntou: "Como te chamas, meu pequeno?" "Duncan." "E por que não estás em tua casa e em teu leito?" Duncan fungou de desprezo e esfregou o índex sobre o nariz. Este gesto significava visivelmente que sua casa não lhe convinha e que preferia levar a vida de um homem livre nas montanhas. "Dize-me", fez Ranald com a voz rouca, "a casa do senhor de Glen Swillig continua de pé no vale?" Duncan fez um sinal de cabeça afirmativo e as estrelas pareceram se incendiar no céu e caírem em torno de Ranald. "E Mrs. MacDonald, a senhora de Glen Swillig, continua lá?" Mas Duncan teve uma expressão espantada e balançou a cabeça. Disse a Ranald que nada sabia a respeito de Glen Swillig, a não ser que a casa não fora destruída e que o senhor não tinha regressado da guerra. Depois, seus olhos negros examinaram o tartã esfarrapado de Ranald e se fixaram em seu rosto. "Sois o senhor?" "Sou." A atitude da criança mudou imediatamente. Distanciou-se alguns passos de Ranald e assentou-se a uma distância respeitosa. Os homens do clã não se assentavam perto de seus chefes. Ele continuava fixando Ranald e parecia cogitar no que deveria fazer. Logo, uma inspiração lhe veio. Levantou-se e começou a desenraizar montes de urzes que levou para a gruta e prosseguiu nessa tarefa durante algum tempo, muito absorvido, a ponta da língua saindo pelo canto da boca. Depois voltou para onde estava Ranald e lhe anunciou que seu leito estava pronto. "Fizeste um bom trabalho", disse Ranald, e seguiu-o até a caverna. "Fizeste um bom trabalho?", disse Ranald, e seguiu-o até a caverna. O pequeno riacho murmurava sobre os pedregulhos. À direita, onde o solo era seco, Duncan havia preparado um leito de urzes. "És um bravo menino, Duncan", disse-lhe Ranald, e deixou-se cair com prazer sobre o colchão improvisado. Duncan se manteve um momento imóvel à entrada da gruta. Refletia. Depois mexeu em suas roupas e tirou um pedaço de pão de aveia.
que ofereceu a Reynald com a mesma dignidade que um chefe de garçons apresenta um prato de caças raras. Esse pedaço de pão provavelmente fora vizinho da rã morta. Mas Reynald estava esfaimado e não levou isso em conta. Duncan nada mais tinha a fazer, e ele sabia que seu lugar não era ali. Ergueu-se e desapareceu como um coelho na noite. Reynald se sentia sobremaneira reconfortado e permaneceu ainda observando as magníficas estrelas no céu. E depois, se bem que crendo impossível dormir, conciliou o sono por muitas horas.